Hã? Não! Ah! Estava aqui eu solito, só aguardando. Cadê essas crianças que não chegam, meu querido Deus? Meus amores, na aula passada nós estávamos falando do intestino delgado. Então hoje nós vamos dar continuação dos nossos estudos, falando sobre o intestino grosso. Mas vamos retomar também um pouco a aula para relembrarmos, né? Vai ver que durante a aula alguém comeu, aí dá aquele soninho e tem que abrir o olho e despertar. Vamos continuar sobre todo o processo do sistema digestório. Dá uma olhada lá na tela então, comigo, queridos. Olha aí, ó, não dorme não, hein? Agora o sistema é bruto. Vamos falar, né, do sistema digestório, mas qual a parte do sistema digestório, professor? Intestino grosso. Vamos ver uma introdução, o conceito do que é o intestino grosso, sua morfologia, que é a forma, sua anatomia. Anatomia. Vamos usar tecnologia. Introdução, um conceito. No conceito a gente vai ver qual é a função, qual o objetivo e a importância do intestino grosso. Depois nós vamos falar da anatomia. A anatomia envolve a forma, envolve a fisiologia, que é o seu funcionamento, não é isso? E também as propriedades enzimáticas e de finalização do processo digestório. Então aí, ó, para a gente relembrar o que é um intestino, sabe? Na introdução a gente sempre está retomando o último assunto da aula, que era intestino. E depois do último assunto, intestino delgado e o grosso. Tem que relembrar, tem que recapitular, tem que revivenciar. As pedagogas ficam doidas. O intestino é um órgão em formato de tubo, lembra? Que estende lá no final do nosso estômago e passa até onde, professor? Até o ânus, onde a gente realiza o processo de excreta, permitindo a passagem do alimento digerido, facilitando o processo de absorção dos nutrientes, que é disponibilização de quem? Aminoácidos. De quem mais? Da glicose, de vitaminas, de sais minerais. E depois a gente vai fazer o quê? O que não é digerido, o que não ocorre digestão, se transforma em quê, professor? Ah, não, G. Se transforma em quê, professor? Se transforma em resíduos, não é isso? Os alimentos que não são digeridos não promovem o quê, professor? Os alimentos que não são digeridos não promovem a disponibilização dos nutrientes. E aí se transformam em resíduos, tá bom? Mais ou menos de 7 a 8 metros tem todo o intestino. Então, eu estou falando tanto do grosso como do delgado. Agora, vamos falar somente do intestino grosso. O intestino grosso absorve a água e os sais minerais que o intestino delgado não assimilou na digestão. O material que não foi digerido forma as fezes, que são acumuladas no reto, parte final do intestino. Posteriormente, empurrados por movimentos peristálticos, lembra? Para fora, através do canal do ânus. Meus queridos, então no intestino grosso, nós vimos aí, aqui putiu, uma grande diferença entre o intestino grosso e o intestino delgado. Nutrientes. O bolo fecal, a massa pastosa, ela é bem mais úmida no intestino delgado. Porque esta umidade vai favorecer, apesar de ela é pastosa, ela vai favorecer com que os nutrientes fiquem disponíveis para absorver. No intestino grosso, ocorre mais o processo de absorção da água, isso vai ressecar mais. E junto da água vem os sais minerais, que ficam por último para sofrer o processo de absorção. O que eu
o que eu já vou frisar, deixar claro, é que eu estava falando, e às vezes, sometimes, a gente esquece. É a importância de realizarmos o processo de hidratação. A hidratação, tomar água, vou frisar aqui novamente, suco não hidrata. Ei, professor, não tem aquele suco que a gente compra em saquinho? Aquele então não hidrata nada. E suco de fruta? O suco de fruta, pessoal, é assim, hidrata. O da fruta é uma forma de você absorver vitaminas, não é isso? Sais minerais, que são importantíssimos. Tem carboidrato? Tem. Vou falar que não tem lipídio? Tem. Vou falar que abacate não tem lipídio? Não vou falar que manga não tem carboidrato? Não tem. Tem banana? Tem, mas aí tem os minerais, né? O potássio, que tem maior concentração. Mas hidratação, só quem hidrata é água. Só a água hidrata, mantém as suas células hidratadas e mantém a capacidade de todo esse processo químico realizar de forma correta. Lembrando, eu não estou falando para comer tomando água ao mesmo tempo. Eu estou falando que você tem que se manter hidratado. Então, depois das refeições, 30 minutos, tomar água. E sempre estar tomando água continuamente durante o período do tempo. Por quê? Porque quando nós estamos transpirando, não é isso? Estamos perdendo água e dentro do nosso sistema digestório precisamos de uma quantidade de água para manter a possibilidade das reações químicas. As reações químicas, elas acontecem no meio aquoso. Se não tem água, não ocorre reação química, tá? Exemplo. Não tem aquele exemplo bem básico? Eu acho que no ensino fundamental, no 8º ano, 6º, 7º, 8º, principalmente no 9º, quando a gente começa a ter as ciências, né, voltada para química e física, a gente faz aqueles experimentos com a batata, de ligar uma lâmpada, porque a batata tem sais minerais e auxilia no processo de condução de energia através da pilha. Se você ressecar a batata, não deixar a batata sem nenhuma quantidade de água, não ocorre essa reação, não ocorre a iluminação, porque a água que vai fazer com que os íons consigam realizar essa transmissão da carga da energia. Uma madeira seca não conduz eletricidade, mas uma madeira molhada, um galho, pode possibilitar isso. Então, o que você está querendo dizer com isso, professor? Que no intestino grosso, onde ocorre a maior parte do ressecamento das fezes para cumprir a digestão, que é absorver os nutrientes que água e sais minerais fazem parte disso, porque a gente tem que ter uma quantidade de água para ocorrer o metabolismo intracelular, tá bom? E aí qual é o problema? Pessoas que não tomam muito líquido e não também façam ingesta. Quem não faz ingesta de fibras pode ter retenção das fezes. A pessoa não consegue. E quando vai, né, vai fazer a excreta, sente muitas dores e pode prejudicar esse final do canal do intestino grosso e dar ferimentos. Até sangue pode sair durante o processo de defecação. Como nessa região, no intestino delgado, né, o intestino grosso, perdão, ocorre o processo de absorção muito de água, então você tem que você tem que ter estar bastante hidratado para que ocorra, então, ainda o fornecimento desse muco na parede do intestino. Tem que ter essa condição da mucosa intestinal, tá bom? Lá na tela, meus queridos, dá uma olhadinha agora. Isso tudo para falar
do processo peristáltico, ainda estou no início ainda. Então o intestino grosso, meu Deus, eu quero confundir intestino delgado com grosso, agora é o grosso, Jefferson. É onde ocorre a última etapa da digestão. Então vamos só enfatizar, é aqui que ocorre na grande parte, o que, professor? A absorção da água, sais minerais, os íons e a massa fecal, tá bom? Então, o intestino grosso, professor, ele apresenta algumas partes principais. Quais são essas partes? Ele apresenta o seco, colo, reto e ânus. O colo, ele é subdividido. Subdividido, prof? Sim. O colo é subdividido em ascendente e colo transverso. O colo descendente e colo sigmoide. E o seco, professor, é a parte inicial do intestino grosso. Essa região conecta-se, ele vai fazer uma conexão. Conecta-se. Com quem? Com um apêndice, que é uma estrutura do lúmen, que é bem mais estreito. Prof, pelo amor de Deus, mostra o desenho aí. Pronto. Está vendo aqui, olha, o colo transverso, o colo ascendente, transverso, e o colo ascendente. Pessoal, olha o seco aqui, ó. E aqui é um apêndice. Esse apêndice, pessoal, quando ele inflama, né, ocorre o que a gente chama de apendicite. Mas isso aí a gente vai ver numa hora de doenças que ocorrem reflexões no nosso intestino, tá? Aqui é a curva sigmoide e o colo descendente. Eu coloquei duas figuras para facilitar esse entendimento. O sigmoide, professor, a fisiologia, a função, a importância dessa porção aqui, ó. É a porção pélvica. É a seção que liga a porção transverso do intestino ao intestino grosso até o reto. Aqui, ó. Quando nós estamos com o intestino muito ressecado, você pode provocar o que a gente chama muito seco, hemorroidas. Então, isso causa um transtorno nas pessoas. Mas eu sou novo, eu estou no 8º ano. Sabia que as suas atividades... Aqui, meu querido, quando a gente é novo... meu colega, você não sente as coisas. Isso são pseudo-somáticos. A sua... Como é que fala? Quando eu não tenho uma qualidade de vida. Então, quando você não realiza uma qualidade de vida em relação à sua alimentação, o preço chega um dia. Lá, quando você tiver um pouco mais de idade, lá pelos seus 25 anos, porque acometem adultos jovens, e depois, quando você chega lá para os 40, pode ocorrer através do ressecamento do intestino grosso, que você não se hidratou, não se alimentou de forma correta, pode ocorrer esses tipos de inflamações que a gente vê nos comerciais, de hemorroidas, e isso pode ocasionar ferimentos graves. Então, uma boa qualidade na alimentação, que você realiza, você tem uma qualidade lá na sua velhice, lá a partir dos 45 anos para frente, adulto jovem, lá na tela, meus queridos. Então é nessa região que a gente localiza os processos infecciosos do intestino grosso, tá bom? Na tela, que é essa região do sigmoide. O íleo, professor, íleo corresponde aos 3/5 distais, aos 3/5 distais do intestino delgado. Surge a partir do jejum e termina ao abrir-se no intestino grosso. Ele realiza então um processo, né, pela válvula ileocecal. Essa parte da pelvis, né, que une o íleo e termina no seco.
nessa região pélvica. A região pélvica, pessoal, muitas vezes nós temos essas dores abdominais na região pélvica. Garante, então, que ocorra o processo de finalização da transformação do bolo em bolo fecal e fezes. E o reto, professor, é bem após a curva do sigmoide. Aqui, ó, bem após a curva do sigmoide, que se encontra após o colo descendente, nós temos a porção do reto. Isso aqui, é só isso aqui, ó. Tudo isso é o reto. É a parte final do intestino. E termina onde, professor? No canal que a gente chama de ânus, por onde são eliminados os resíduos fecais. O esfíncter é um músculo localizado ao redor do ânus, totalmente diferente. Ele controla a passagem das fezes, o esfíncter. O esfíncter, ele é um músculo. Aí, ele é o contrário. Quando o músculo você não contrai, você gasta energia. Então, o músculo está contraído e agora está relaxado. O nosso esfíncter, nesse momento, ele está o quê? Relaxado. Quando ele abre para a passagem do bolo da fezes, que ele está contraído. Senão a gente ia ficar gastando energia à toa, que a gente só usa ele na hora de excretar. Tá bom? É o contrário. E o colo, por onde ocorrem as subdivisões em 4 partes, ascendente, transverso, descendente e o sigmoide, só para a gente rever o que nós tínhamos falado anteriormente. O colo tem a função de processar vários carboidratos e, em maior ou menor grau, a proteína que não foram digeridas e absorvidas do intestino delgado. Ao contrário do intestino delgado, é no colo que ocorre a recuperação de quê? De nutrientes que ainda não conseguiram ficar disponíveis, tá bom? E aí sim, ele consegue finalizar o processo de absorção. Quando o alimento chega ao colo descendente, o bolo fecal permanece estancado por mais horas. Isso ocorre no processo de divisão. Por isso que é importantíssimo que ingerimos fibra, porque as fibras vão manter, então, uma melhor umidade, uma porção de muco. E fibra, pessoal, precisa ter o quê? Hidratação. Por isso aqui, galerinha, olhando pro tio, quando nós consumimos alimentos fibrosos, ele auxilia no processo final, lá no intestino grosso, de a gente manter o intestino grosso saudável. Muitas pessoas têm problemas, têm doenças, né, no colo, no reto. Por quê? Por falta de consumo de fibras. E aí você pode fazer esse consumo tanto comendo na parte da manhã, tarde e noite. Fibra, né? No pão você encontra fibra. Frutas, materiais fibrosos, lembra. Claro que quando você faz uso de uma quantidade de fibra, manter a hidratação do corpo para não ocorrer o ressecamento. Lá na tela, meus queridos. E, prof, o seco é a porção, então, onde ocorre totalmente a eliminação desse processo digestivo, não é isso? Perfeito, meus queridos. Vamos exercitar? Vamos fixar o que nós vimos na aula. No final da digestão, o intestino grosso é a porção final do nosso sistema digestório. E assim como o intestino delgado, apresenta algumas partes principais. Analise a alternativa e marque a única que indica a parte do intestino grosso. Meu querido, a única alternativa: duodeno, jejum, ilho, corpo e seco, a única alternativa que denomina a porção do intestino grosso, a porção inicial é o seco. Alternativa E. Beca aqui pro tio, meus queridos. Finalizando então essa aula sobre o intestino grosso, tem atividades para vocês realizarem aí, tá bom? Façam as atividades, coloca aí em box qualquer dúvida que tenha, que o professor vai e responde para vocês. Fico aqui aguardando vocês para o nosso próximo encontro. Tchau, gente!